Olá, você está no canal Os Federais do Ensino. Papo de filosofia, e o papo de hoje é estoicismo. Uma filosofia antiga que, olha, tá voltando com tudo como um guia super prático para os desafios da nossa vida moderna. Bora mergulhar nessa ideia? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? A gente vive cercado de incerteza, de estresse, de coisas que simplesmente fogem do nosso controle. O estoicismo chega para oferecer uma resposta poderosa, um verdadeiro sistema para a gente treinar nossa mente e encontrar uma força interior, não importa o que esteja acontecendo do lado de fora. E para a gente entender como isso funciona, precisamos fazer uma pequena viagem no tempo. A jornada do estoicismo começa lá na Grécia Antiga, num lugar bem público e acessível a todos. Foi fundada lá por volta de 300 a.C., por um cara chamado Zenão de Cítio. E a origem do nome já entrega o ouro, sabe? Os estoicos não se reuniam numa academia fechada, chique, nada disso. O ponto de encontro era num mercado aberto, um pórtico pintado. Isso já mostra a essência. Desde o comecinho era uma filosofia para pessoas comuns, para ser aplicada no dia a dia. E que legal, hein? Da Grécia, a filosofia foi parar em Roma e lá foi adotada por todo tipo de gente, sério. Desde um ex-escravo como o grande Epiteto, até o homem mais poderoso do mundo na época, o imperador Marco Aurélio. E agora, dando um salto gigante para o século XXI, a gente está vendo um renascimento massivo, porque as ferramentas deles são mais relevantes do que nunca. Então, beleza. Mas qual é o objetivo final de toda essa prática? Não é só aguentar o tranco da vida, sabe? É algo muito, mas muito mais profundo que isso. A palavra-chave aqui é eudaimonia. Não é aquela felicidade passageira, de um momento. Pensa mais como um estado duradouro de florescimento, de excelência humana, sabe? E para os estoicos, existia um caminho bem claro, bem direto, para alcançar essa tal de eudaimonia. E aqui está. O ponto central de tudo é este. Para os estoicos, coisas externas como dinheiro, saúde ou reputação não são boas nem ruins. São coisas. O único bem verdadeiro, a única coisa que importa de verdade, é um caráter excelente, ou seja, a virtude. É a única coisa que ninguém jamais pode tirar de nós. E essas virtudes são os 4 pilares do caráter estoico. A sabedoria, para tomar as decisões certas. A justiça, para a gente interagir de forma correta com as outras pessoas. A coragem, para fazer o que é certo, mesmo quando dá medo. E a temperança, para dominar os próprios impulsos. Juntas, elas são guia para uma vida de eudaimonia. Ok, a teoria é ótima, mas como é que isso funciona na vida real? É aí que entra o kit de ferramentas estoico, com conceitos que a gente pode aplicar imediatamente. E essa citação do Epiteto já apresenta a ferramenta mais poderosa de todas. É um conceito super simples, mas que pode literalmente mudar a vida de qualquer um. É a famosa dicotomia do controle. A ideia é simples e, ao mesmo tempo, genial. A filosofia estoica ensina a gente a focar toda a nossa energia no que está na coluna da esquerda. Os nossos pensamentos, nossas ações, nosso caráter. A coluna da direita, o que os outros pensam, o trânsito, o tempo, está fora do nosso controle. Se preocupar com isso só gera frustração e ansiedade. É um desperdício de energia. Mas, peraí, isso quer dizer que a gente não deve se importar com a saúde ou com o dinheiro? Não, não é bem assim. Os estoicos eram pragmáticos. Eles chamavam essas coisas de indiferentes preferíveis. É claro que é melhor ser saudável do que doente, mas a nossa virtude, a nossa paz de espírito, não pode depender disso. E isso nos leva a um dos maiores mitos sobre o estoicismo. Aquela ideia de que ser estoico é ser uma pessoa fria, sem emoções. Gente, isso não poderia estar mais longe da verdade. O objetivo não é suprimir as emoções, mas sim não ser dominado por elas. O ideal é a apateia, que não tem nada a ver com apatia, ok? É um estado de calma, de clareza, livre daquelas paixões irracionais como a raiva, o medo ou a inveja. É a paz que vem de focar apenas naquilo que a gente pode de fato controlar. E como se chega lá? Os estoicos tinham uma teoria sobre as emoções que estava muito à frente do seu tempo. Eles diziam que não são os eventos que nos perturbam, mas os nossos julgamentos sobre eles. O nosso poder está no passo 2, no assentimento. A gente pode escolher não concordar com o nosso primeiro impulso de achar que algo é terrível ou injusto. Tudo isso pode até parecer antigo, mas essa ideia de que os nossos julgamentos moldam nossas emoções, bem, ela é a base de algumas das terapias mais eficazes que existem hoje em dia.
A terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC, uma das abordagens mais validadas da psicologia, é basicamente estoicismo aplicado na prática. A ideia de desafiar e reestruturar os próprios pensamentos para mudar as emoções vem direto de Epiteto e Marco Aurélio. E é por isso que a gente está vendo esse renascimento todo hoje. No mundo de distração constante, de incerteza, as pessoas estão redescobrindo o estoicismo não como um estudo acadêmico chato, mas como um verdadeiro manual de instruções para viver uma vida boa e principalmente resiliente. Então, para encerrar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Pense em algo fora do seu controle que te causa estresse. O que aconteceria se o julgamento sobre esse evento fosse alterado? Essa é a prática do estoicismo em ação. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por Jefferson Mendes do Nascimento.